gente estava comentando, que nossas crianças pegar um voo de Orlando, São Paulo, para eles é normal. Então, eles acham que é como se fosse passear na cidade vizinha, né? Então, é uma coisa muito, muito tranquila para eles. Então, assim, isso faz com que não tenha as mesmas amarras que a gente tem, que nos prende. Então, a gente pensa o quanto eles vão poder crescer e desenvolver e o quanto eles vão poder aproveitar mais desse mundo. Então, o investimento ou esse passo que você deu também de vir de Portugal para o Brasil também faz com que suas crianças também tenham ele Isso. consiga ver os dois mundos. Né? Como é que é essa questão para suas crianças? Como é que elas veem esses dois mundos? Porque para você tem o coração lá, sua esposa tem o coração aqui. E as Isso. duas, como é que Então, para elas, desde que estejam com a família, está tudo bem. E eu me preocupo muito com a escola, a educação para mim é um valor muito importante. Mas já fui em 2 anos, 2 anos e meio, eu vim ao Brasil, voltei a Portugal e voltei para o Brasil. Foram 4 escolas e elas nunca atrasaram na escola. Então a criança é uma esponja de informação e adapta-se a todos os cenários. Elas adoram o Brasil porque elas ainda são muito novas, não é? Têm 11 e 5 anos, não têm vícios. Eu lembro quando eu cheguei ao Brasil e eu não era muito feliz no início, porque eu estava sempre a comparar o Brasil com Portugal. Eu dizia, não tem isto, isto aqui. Eu só comecei a ser mais feliz quando eu deixei de comparar e aceitar. Então, a pessoa para ser feliz nos Estados Unidos tem que aceitar que vai ser diferente. Vai ter coisas muito boas e vai ter coisas que pensavam que era melhor, mas não é tanto, e vai ter coisas menos boas. Então, é estar aberto para aceitar e aproveitar o bom principalmente, não é? Porque o Brasil também tem coisas maravilhosas, mas também tem muitas coisas. E se uma pessoa está sempre a dizer, lá no Brasil tem a picanha, aqui não tem picanha, não sei o quê, sei lá, whatever, mas a pessoa fica sempre e não consegue, digamos, aproveitar o momento e a experiência de estar num lugar diferente. Então, mas voltando um pouco à conversa, as crianças, quem pensar em mudar, aprendem idioma rapidamente. Tem uma, até as duas, até português de Portugal e português do Brasil, elas, quando chegam no avião, já começam a falar português de Portugal. Quando chegam, entram no avião para o Brasil, já começam a falar português do Brasil. Então é fantástico a adaptabilidade das crianças a essa mudança. É fantástico como é que até o português, o sotaque, né, e o jeito de falar, elas conseguem, já estão novinhas, mudar. Então não há problema, ao contrário do que eu pensava, e para mim era uma coisa que eu sempre pensei 2 vezes em mudar de país, era as minhas filhas atrasarem na escola, porque eu acho que perder anos de vida, eu sei que no final do dia temos toda a mesma idade, em adultos, mas eu não gostava que a minha filha atrasasse a vida dela por causa da minha vida. Eu não quero ser responsável, digamos, na timeline deles, em relação a objetivos, porque eu quis, ou a minha empresa precisou de mim aqui no Brasil, ou eu quis ir para o Brasil. Então, depois vi que, em relação a isso, não preciso me preocupar nada. É fantástico. E no final do dia, elas têm essa experiência de conhecer novos amigos, novas escolas, novas maneiras de aprender, novas culturas. E é isso que elas um dia vão me agradecer quando forem adultas. Só que eu queria voltar um pouquinho na sua história e pensar, queria que você pensasse quais foram as características da sua cultura portuguesa que fez você ter sucesso aqui como empreendedor aqui no Brasil, e complementar isso também com o que você percebeu da cultura brasileira que foi legal, que foi bacana para o seu negócio, para você como negócio. Boa. Então, o que foi um diferencial positivo para você quando você veio para cá e o que você aprendeu ou achou interessante da cultura brasileira nos negócios? Uma das características é eu cumpro o que eu digo, ou seja, a minha palavra é muito valiosa. Ou seja, se você vir, mesmo as pessoas que foram demitidas da empresa, toda a gente diz lá no Glassdoor, ou seja, que o que eu prometo, eu cumpro. E isso é um pouco da educação, não tenho que andar aqui a enganar ninguém. A outra, o facto de eu ter vivido coisas na Europa de uma maneira diferente, como
processos diferentes, softwares diferentes e um pouco a rapidez de trabalhar me fez ter destaque como empresário aqui. E o Brasil também me ajudou porque quando eu publico uma vaga consigo encontrar gente mais rápido porque é um país maior. Ao contrário do que muita gente pensa, por exemplo, em Portugal, depois do período experimental, você não consegue demitir a pessoa. Divorciar, você divorcia. Agora, de um funcionário, em Portugal, é muito difícil. Não é impossível, mas é muito, muito difícil. Sério? E isso dificulta muito, porque a Mas. performance do funcionário vai sempre evoluir durante 6 meses. Passam os Aham. 6 meses, a performance começa a cair. E você já não pode mandar embora. E aqui no Brasil, pode mandar embora quando quiser, desde que pague tudo. Isso também ajuda, Nossa, porque eu não sabia disso. Não pode atrapalha mandar muito. embora? Isso, não pode mandar embora. É muito só tem que justificar que a empresa reduziu o faturamento, mas mesmo assim demora tempo, um processo nisto. Produtividade do funcionário não é uma Quando justificativa? pode começar, mas demora muito até conseguir. Isso me atrapalha muito. Outra coisa que atrapalha muito em Portugal, porque não é só coisas maravilhas, gente. Né? O povo pensa que é só coisas boas na Europa, ou que seja. Por exemplo, Portugal tem o seguro-desemprego. E durante 2 anos. E muitas pessoas preferem estar no seguro-desemprego e fazer os trabalhos extras do que vir trabalhar na minha empresa. Seguro de desemprego 2 anos? 2 anos. Então muita gente às vezes faz de propósito para ir para o seguro-desemprego e eu estou precisando de uma pessoa como eu para vir trabalhar comigo. E não tenho. Por isso é que eu criei a Luz Academy para formar profissionais para, nosso grupo, nossas empresas e também para nossos clientes, porque hoje é uma demanda complicada. Mas para responder um pouco a você, a vantagem do Brasil é as pessoas são muito mais abertas, mais simpáticas. Portugal, as pessoas são muito mais frias, né? É complicado. Agora imagina um português chegar aqui e ter que aprender tudo isso. Eu lembro quando as pessoas me abraçavam, eu fazia assim, ó, nem me encostava às pessoas. E o brasileiro agarra, não é? Tudo isso. E eu assim, nossa. E hoje já, mesmo assim, eu, pronto, já me habituei. É muito, muito legal essa diferenciação do toque. Por exemplo, nós europeus falamos mais alto. Por exemplo, no meu casamento, a minha mulher já está me xingando. Eu não estava nada, só estava a falar normal. Tava só, nós falamos muito alto, o jeito, dizemos às vezes palavrões, e há palavrões que lá são tranquilos, aqui no Brasil não são legais. E então, mas acima de tudo, a vantagem do Brasil é essa dimensão que tem, a disponibilidade de pessoas no mercado, e uma coisa extremamente importante tem o Brasil, devido a não ter o seguro-desemprego, e ter gente que precisa. A pessoa, quando você encontra alguém que quer trabalhar e quer crescer, você tem alguém que vai ser um bom funcionário, um bom colaborador, e a pessoa vai lutar para conseguir ter essa oportunidade. E lá em Portugal já é mais de boa. Porquê? Porque não há uma diferenciação tão grande. A classe média é muito grande e então o povo não chateia muito, que estou de boa. Adoro o meu país, adoro os meus funcionários lá. No entanto, eu vejo um pouco essa diferenciação. Aqui as pessoas querem aproveitar a oportunidade para mostrar, para crescer e para poder, digamos, dar uma vida melhor para a família. É mais ou menos isso, ou seja, para além do abraço e dessas coisas que são diferentes de um país para o outro.